Que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor estamos aqui reunidos para mais um vídeo abençoado do coração de Deus até o seu coração. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma citação que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas antes de a gente entrar nesse tema abençoado, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar vídeos abençoados da parte do Senhor. E você também, irmão, que deseja receber orações ou que a gente ore por sua família, deixe nos comentários o nome da sua família, estaremos intercedendo por elas. Aqui existe uma corrente do bem, uma corrente forte e poderosa da parte do Senhor Jesus para abençoar você e toda a sua casa. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Como eu tenho falado, o tema é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa é a palavra que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Mas afinal de contas, o que significa essa citação do apóstolo Paulo? Essa frase, basicamente, irmãos, ela trata sobre o quê? A liberdade que os cristãos devem ter em conformidade com a palavra de Deus. Muitas pessoas elas confundem esse versículo e acabam interpretando de forma até errônea. Nós precisamos ler todo o contexto para que a gente entenda realmente o que a palavra de Deus quer nos dizer. Até porque, se nós fizermos interpretação de versículos isolados do contexto, isso gera heresia, Mas o versículo na íntegra, ele contém essa frase da seguinte forma, Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas são me permitidas, mas eu não me deixarei contaminar por nenhuma delas. Se você começar a observar bem os versículos, é exatamente isso que quer dizer, Todas as coisas eu posso fazer, eu tenho direito de fazer, mas nenhuma delas eu vou me deixar contaminar. É muito importante que a gente entende, A frase tudo é lícito, mas nem tudo me convém, aparece num contexto em que o apóstolo Paulo está corrigindo os cristãos de Coríntios. Porque, na verdade, o que estava acontecendo? Alguns deles estavam adotando um comportamento reprovável. Eles estavam se entregando ao quê? A imoralidades sexuais e aos pecados, da sociedade. E ainda tentando se justificar com base no entendimento da liberdade cristã. Então, eles estavam pecando deliberadamente, fazendo as coisas erradas, e eles estavam dizendo assim, não, mas eu tenho liberdade em Cristo, Se Cristo morreu por mim para me fazer livre, eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa, e essa não é a verdade, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E o apóstolo Paulo, ele teve que entrar como um discipulador e corrigir aquela igreja, aqueles irmãos que estavam fazendo coisas erradas. Mas a cidade de Coríntios pregava a ideia de liberdade total, e alguns cristãos estavam abraçando essa ideia, Então, quantas pessoas hoje você conhece na igreja que elas acham que ela tem liberdade total em Cristo Jesus? Elas acham que tudo elas podem, que Deus ele permite todas as coisas. Isso não é uma verdade. Existem muitas ideologias, de movimentos, ativismos, que pregam conceitos totalmente errôneos, e tenta se infiltrar dentro da igreja. Existe, infelizmente, até o momento, alguns falsos pastores, falsos profetas, falsos ministros de Deus que se dizem vir da parte de Deus, tendo uma revelação, quando na verdade a revelação é totalmente demoníaca. A própria palavra que diz que não é de se assustar, que até Lúcifer se transforma em anjo de luz para ver se consegue enganar os eleitos de Deus, e que nos últimos dias se levantariam mestres, pessoas dizendo falsas doutrinas. E se alguém pregar algo para você, irmão, que não seja doutrina de Cristo, que seja anátema, que seja maldito,
né, o que essa pessoa está fazendo e o que ela está pregando. Não acredite em outro evangelho a não ser que seja o evangelho de Jesus Cristo. Bom, voltando ao texto, um exemplo disso que naquela época era comum as pessoas se envolver com um tipo de prostituição religiosa, é o que estava acontecendo ali em Coríntios, né? Eles faziam parte de cultos pagãos com relacionamentos sexuais entre as sacerdotisas e os seus adoradores. Eram exatamente um pano de fundo histórico que cercava os cristãos de Coríntios. Esse tipo de prática também estava enraizado naquela sociedade que era algo tão cultural, e eles faziam festividade, irmãos. Eles promoviam nos templos pagãos, em muitos lugares, grandes banquetes à população, como se fosse parte de atividades que havia naqueles rituais de prostituição. Parece que alguns cristãos de Coríntios também, mesmo depois de terem recebido o evangelho, ter ouvido as pregações dos apóstolos e o anúncio do evangelho e tudo que Cristo tinha feito, continuaram se envolvendo nessas práticas pecaminosas. Então, Paulo fez uma exposição sobre a verdadeira finalidade do nosso corpo, como a gente pode entender alguns versículos, né? Como o objetivo que indica a visão cristã acerca do prazer. Basicamente, o apóstolo Paulo está indicando que a finalidade do nosso corpo é o quê? Honrar a Jesus de Nazaré, a Cristo, a Deus. Glórias a Deus por isso. Ele também deixa muito claro que o corpo do cristão é o quê? O templo do Espírito Santo. Tem pessoas que lidam com o corpo de qualquer forma. Tem pessoas que fazem comércio com o corpo, se vendendo em redes sociais, em sites, vendem fotos de nudez, de pornografia, fazendo vídeos e todo tipo de coisa. Às vezes entram em relacionamentos como se não tivessem consequências. Às vezes a pessoa, ela conhece a Deus, ela já foi na igreja, já viu que o Senhor cura, que Deus liberta, que Cristo salva, que Cristo morreu na cruz, e a pessoa continua as práticas pecaminosas. Ela sai da igreja, ela continua bebendo, ela continua fumando, ela continua se prostituindo, ela vive uma vida, por exemplo, assim, ela ainda não se casou, ela continua nessa situação. Eu entendo que algumas pessoas estão em busca de se resolver a situação, aí é uma coisa, Deus superentende, outras pessoas são acomodadas, e isso traz um mal. A gente tem que entender que o nosso corpo é um corpo santo, é o templo do Espírito Santo, né? É onde Deus escolheu para habitar. O Senhor é o proprietário, é dono, né, de todo o universo. Ele poderia estar em qualquer lugar, mas veja a beleza da questão, irmãos. Deus escolheu você e eu para fazer morada dentro do nosso coração e habitar. Pensa, o Espírito mais santo, mais puro de todo o universo, o mais poderoso, o próprio Deus, o nosso Pai, escolheu fazer morada dentro de mim e de você. Não podemos ser negligentes na nossa conduta, não podemos ser negligentes na forma de agir. Devemos entender que não podemos viver uma vida leviana. A partir do momento que você ouve o Senhor Jesus, entende a pregação do Evangelho, você deve procurar andar em santidade. Você deve procurar andar de forma que agrade a Deus. Algumas pessoas pecam também porque elas simplesmente não tiram tempo para estudar a palavra, nem para orar, nem jejuar. Tem pessoas que mais vão para a igreja como um turista, né? Só vai em encontros, em eventos. Se tem um café, né, no grupo de mulheres, um chá, aí eu vou. Se tiver um churrasco dos homens, aí eu vou. Tinha uma festividade na igreja, eu vou. É chamado do crente turista, né? Só aparece quando tem eventos, né? A pessoa não vê se ela tem frequência na igreja ou não. E há pessoas realmente que é aquele crente 007, que ninguém sabe, né? Só ele e Deus. Ele é uma coisa na igreja, fora é outra, né? Ele vive uma vida dupla, e não de santidade. Então, assim, esse contexto geral que a gente lê aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, Paulo, melhor falando, né, ele nos incentiva ao quê? É que a gente saiba que não podemos misturar
liberdade de Cristo com libertinagem. Não, não, não. Libertinagem não. Nós precisamos andar em santidade. Se você recebeu a palavra de Deus, se você já foi tocado pelo Espírito Santo, por cura, por libertação, por qualquer meio que veio pela palavra de Deus e o poder de Deus, você tem uma responsabilidade. Você não pode andar levianamente, achando simplesmente que aquilo que você acha está certo. Não, você tem que seguir as Sagradas Escrituras, desde jejuar, orar, buscar a Deus, ter comunhão, ir para a igreja, até porque tem pessoas que pensam que só orar em casa resolve. Não, as pessoas, irmãos, que ficam em casas, a não ser em último caso, é uma pessoa que está no fundo de uma cama, está preso por aparelhos, é uma pessoa que está numa cadeia, está presa num hospital, pessoa que mora em um lugar remoto que não tem igreja, aí tudo bem, sabe? Você precisa entender isso. Agora, a partir do momento que você tem condição e você dá desculpa para Deus, você dá desculpa para o pastor, para a igreja, aí você fica dando desculpa para as pessoas, Deus conhece teu coração, irmão. Então, procure andar dentro da palavra de Deus, procure fazer as coisas que agradam a Deus, procure se vestir, mulher que está me ouvindo neste momento, procure se vestir de forma que agrade ao Senhor, não usando roupas com decotes, né, que apareçam os seus seios, os seus glúteos, as suas partes íntimas que contornem. Cuidado com as legs, cuidado com shorts curtos, com mini saias, cuidado, porque seu corpo é templo do Espírito Santo. Da mesma forma, os homens hoje, cuidado com a vestimenta, com calças muito apertadas, camisas muito apertadas que contornam o seu corpo. Isso seria lascívia, né? Quando a palavra fala aqui sobre as práticas pecaminosas, que eles estavam dando liberdade, né? A imoralidade sexual, cuidado com a imoralidade sexual, cuidado com o círculo de amizades que você anda. Tem pessoas que não são mais para você andar. Você pode dizer, pastor, eu me converti agora, eu aceitei Cristo, eu busquei o Senhor. Então, para novos tempos, às vezes são novas pessoas. Nem todas as pessoas estarão conosco em todos os tempos. Existem pessoas que são extremamente lascívias, existem pessoas que são extremamente vulgares, existem pessoas que são extremamente sensuais e provocam o pecado nas pessoas, né? Então, assim, existe isso. Então você precisa cuidar, porque agora o seu corpo é templo do Espírito Santo. E por que eu estou falando isso? Simplesmente porque a partir do momento que você faz a oração de confissão de fé, recebendo ao Senhor na sua vida como Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, o seu corpo não te pertence, a tua vida não te pertence, mas pertence a Ele, porque Ele comprou com seu sangue precioso, e você precisa honrar. Se você faz uma coisa contrária a isso, se você não se anda de forma prudente, se você não cuida da sua conduta, das suas palavras, com que isso é desonra a Deus. Cuidado, a pergunta que eu te faço hoje é: você tem honrado a Deus com sua vestimenta? Você tem honrado a Deus com suas palavras? Você tem honrado a Deus com seus dízimos, suas ofertas? Você tem honrado ao Senhor pela oportunidade que Ele tem te dado? Você tem honrado a Deus com a oportunidade de ir na igreja e estar reunido com os irmãos? Você tem honrado a Deus com suas orações, com a leitura, com o estudo? Você tem honrado a Deus pregando o Evangelho, contando testemunho acerca do Senhor? São perguntas que você precisa fazer hoje, né? Jesus está à porta, Jesus está voltando, né? Que o Senhor possa encontrar homens e mulheres de Deus aqui nesta terra, né? Para o arrebatamento, que o Senhor possa encontrar, né, em você uma pessoa que é um verdadeiro cristão, disposto a amar, seguir os mandamentos do Senhor, as leis e os estatutos. E melhor do que isso, o Senhor poder dizer: esse é meu filho amado, esta é minha filha amada, que tanto me traz felicidade e gosto, porque cumpre a minha palavra. Que Deus possa abençoar você nesse dia, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal.
Que Deus possa abençoar você. Eu sou o pastor André Iorri e até o próximo vídeo.